Sejam bem-vindos, estamos aqui na primeira temporada do Na Mesa com David Pimentel. E hoje temos aqui a nossa convidada, Ellen Wang. Muito obrigada, David. Me sinto honrada em participar desse evento aqui com vocês. Me sinto muito honrada e adoro eventos em que a gente senta-se à mesa. Porque você sabe que na mesa é um lugar que nós estamos na mesma altura. A gente nivela nossas ideias, nossos objetivos, a gente consegue trocar, né? Muita coisa aqui na mesa. Eu gosto muito da ideia de conversarmos aqui na mesa. Maravilha. Aqui nós vamos discutir ideias, colocar, né, o histórico de vida de muitos imigrantes que vêm aos Estados Unidos e tem uma história, né, por trás disso. Não é simplesmente chegar aos Estados Unidos e ter sucesso. Não, muito pelo contrário. Todo mundo tem seus desafios. E essa troca de ideias, nesse bate-papo, a gente entende, né, como que é a situação de cada um. São diferentes situações, diferentes empresários, diferentes pessoas que chegam até os Estados Unidos e têm as suas dificuldades. Bem, Ellen, eu vejo que você é uma educadora financeira, familiar. Eu queria que você já começasse a falar um pouco, né, do que é educação financeira familiar e, é claro, você também se apresentar de onde você vem. Claro. Do Brasil. Eu sou de São Paulo. Minha família imigrou para o Brasil há 50 anos atrás, há bastante tempo atrás. A minha família é de origem chinesa. Então eu costumo dizer que eu sei muito bem o que é ser imigrante. Fui de famílias imigrantes no Brasil durante toda a minha vida e resolvi também ter a minha vida adulta aqui nos Estados Unidos como imigrante. E na verdade eu vejo que ser imigrante é um grande privilégio que a gente tem. Porque por várias vezes na vida a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa história. Eu tive a oportunidade de reescrever a minha história aqui nos Estados Unidos. Então, no Brasil, eu era empresária no ramo de joias. Tive joalheria por muitos anos ali no Brasil. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, ainda fiquei um tempo ainda nessa área, até que eu fui presenteada por Deus realmente com essa carreira na área de educação financeira. E imagine uma pessoa que jamais pensou que ia trabalhar nessa área. Mas, enfim, aqui estou. E eu comecei nessa indústria como cliente. O que me trouxe para os Estados Unidos, nos meus planos de vida, quando eu vim para os Estados Unidos, sempre esteve assim. Eu quero oferecer para as minhas filhas o que tem de melhor. Eu quero oferecer para elas uma oportunidade de primeiro mundo. A gente veio para cá num momento que o Brasil estava passando por várias dificuldades. E isso estava muito no meu coração. Eu queria que a minha filha, só tinha uma filha na época, agora minha segunda filha nasceu aqui nos Estados Unidos. Eu queria que elas tivessem a oportunidade, a melhor educação que a gente pudesse prover para elas. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que sem um planejamento financeiro, seria bem difícil. Essa conta ia chegar toda de uma vez para mim. E a verdade é que se você está nos Estados Unidos, e se a gente resolveu chamar esse país de nossa casa, nosso lar, a gente tem que aprender também o que os americanos fazem de melhor. Exato. E uma das grandes coisas que eu gosto, que eu aprendo muito com os americanos, é o fato deles fazerem planejamento de longo prazo. E eu acho que no Brasil, talvez por conta da nossa história de vida, da nossa história de moedas, né? Eu atribuo um pouco a isso. A gente se acostumou a não pensar no longo prazo e ficar muito imediatista. E eu falei, chegando aqui nos Estados Unidos, eu quero fazer como as famílias americanas fazem. E eu descobri que quando os filhos nascem, logo eles já começam a fazer um plano para a faculdade das crianças. E aquilo me fascinou muito e eu fui atrás de informação para que eu pudesse fazer um plano para minha filha. Esse plano financeiro para crianças, para ir para o college, eu percebo que os brasileiros em si parece que está muito atrasado nisso aqui nos Estados Unidos. Não somente aqui, mas também no Brasil, é claro. Quando chega aqui, muda a mentalidade. Nós vemos que são poucos brasileiros que conseguem entender, né, o tamanho da importância disso na vida da família em si, né, de um casal que tem seus filhos, vão crescer. Eu sei que isso não é fácil. Qual é a maior dificuldade, por exemplo, de você trazer essa informação para o brasileiro que está aqui, o imigrante? Porque tem dificuldades, eu sei, até mesmo de entendimento para isso, mas qual é a dificuldade que você encontra quando você se depara com brasileiros que não entendem esse processo? Eu queria que você explicasse isso bem aqui hoje, porque vamos ter pessoas, né, muitos brasileiros, que vão estar nos assistindo e quer saber como que isso funciona. Sim. Eu acho que a primeira coisa é a gente quebrar um pouco o padrão cultural, né? No Brasil, como a gente estava falando, as pessoas não pensam muito no longo prazo. Só que a gente realmente resolveu viver num lugar em que a gente
pode ver os resultados de um país que tem planejamento. Hoje a gente consegue viver desses frutos que os americanos plantaram e nós escolhemos Sim. viver aqui, Sim. né? Então, se a gente vive aqui, por que não fazer como eles? Por que não fazer como eles? E eu vejo que a comunidade imigrante, de uma maneira geral, ela tá pronta para isso, só que ela não tem informação. E o mais O engraçado, conhecimento muda tudo. muitos imigrantes chegam aqui, na maioria das vezes, vêm para ficar aqui só 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Isso. Não faz esse planejamento. Quando se depara, já está com 20 anos. Aham. O que acontece? Os filhos já estão grandes, já está pronto para fazer o college. Ou como que é lidar com, por exemplo, com famílias que fracassam nessa situação? Porque só se percebe quando chega, quando bate na porta a conta. Eu vou aproveitar então de contar uma história que mexeu muito comigo Por favor. e que explica muito a minha paixão hoje por fazer o que eu faço. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa. E quando essa pessoa quando eu a conheci, ela tinha 62 anos de idade. E ela me falou assim: Ellen, eu quero sua ajuda. Me ajuda a planejar minha aposentadoria, porque eu quero me aposentar daqui a alguns anos. E eu falei, claro, vamos sentar e vamos conversar. Só que nessa conversa eu descobri que essa mulher de 62 anos, ela não tinha nada guardado. Não tinha nada guardado. Não tinha dinheiro guardado. Ela estava com a vida completamente financiada. Morando de aluguel. Carro financiado. Eu até brinco. Até o celular era financiado. E trabalhava todos os dias, literalmente para pagar as contas do mês. E diante Zero de toda aquela planejamento. situação, eu falei assim, gente, que engenharia eu posso fazer para conseguir aposentar essa mulher? Que milagre, né? Que milagre! E realmente não teve o que a gente pudesse fazer por ela. Porque o primeiro passo para que a gente possa investir no futuro é a gente ter reservas, né? A gente precisa fazer sobrar. E eu reforço que a gente precisa fazer sobrar. Porque sobrar naturalmente não sobra, né? Então, a gente se deparou com essa situação. E sabe o que mais me doeu? É que ela falou assim: Ellen, eu estou nos Estados Unidos há 25 anos. Eu ganhei muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu fui uma das maiores da carreira de estética, né? Ela é uma profissional de estética. Ela falou que ela foi uma das maiores profissionais da área de estética lá de Nova York, da onde ela era. E ela falou pra mim, eu ganhei muito dinheiro, só que eu não sei onde esse dinheiro foi parar. E ao longo da vida esse dinheiro se foi. E o tempo passa. Rápido O tempo passa. demais. E detalhe, o brasileiro, ele vem para cá, a grande maioria, acaba trabalhando em serviços pesados. Que prejudicam o corpo, né? Acaba, uma hora, a conta chega. Sim, com Quando certeza. percebe, não tem uma aposentadoria, já tem o seu documento, já é um americano, mas o que acontece? Não tem nada preparado. Exatamente. Bem, Ellen, nessa organização financeira, é muito engraçado, eu queria saber, da sua parte, quem é mais organizado, o homem ou a mulher? Olha, essa pergunta é Vou te muito colocar na capciosa. É verdade, é verdade. Olha, quem é mais organizado... Quem mais te busca nessa questão, né? Assim, Eu homem acho ou que- mulher? Não, eu quero... Eu me especializei em trabalhar com mulheres. Gosto muito de trabalhar com mulheres e acho que hoje em dia a mulher, ela dá mais o ritmo da organização financeira da casa. Os homens, sim, são provedores. A gente tem visto cada vez mais mulheres provendo integralmente Sim. pelas suas casas. Mas eu vejo que a mulher, ela é muito mais... Ela busca muito mais essa questão da segurança. É um valor muito mais forte para a mulher do que para o homem. Sim. Né? Então, para ela é muito importante saber que o futuro dela vai estar garantido. É muito importante saber que nada vai faltar para os filhos. Porque o que acontece, principalmente por causa do homem prover, o que acontece? Na maioria dos casos, a mulher deixa de trabalhar para tomar conta dos filhos, tomar conta da casa, e chega lá na frente, de repente, tem uma ruptura, né? Um Isso. divórcio, e a mulher fica a ver navio. Como que funciona isso aí? Porque, por exemplo, uma vez que tem um plano financeiro, tem um seguro, tem algo nesse quesito, como que funciona isso aí, por exemplo, quando tem uma ruptura, né? Porque a mulher realmente ela precisa de segurança. Olha que loucura, David. Tem uma estatística do Fórum Mundial, foi apresentada por uma das profissionais do grupo Johnson & Johnson. E ela diz assim, que 9 a cada 10 mulheres, em algum momento da sua vida,
vai precisar lidar sozinha com as suas finanças. Uau. Sozinha. E é verdade. 9 a cada 10 é uma loucura. É praticamente todas as mulheres vão ter que passar por isso. E tem muito mais mulheres Sim. hoje atualmente no mundo do que homens. É verdade também. Então, assim, queira sim, queira não, a gente tá lidando com situações como um possível divórcio. Maravilha. Uau! Cris, muito obrigado. Que delícia! Nosso pastel de filé mignon, um dos mais pedidos da casa. Espero que vocês aproveitem. Maravilha, delícia, Cris. muito obrigada. Olha só, que maravilha. Era Estamos sendo- aqui no Roca Restaurante. Eles estão nos presenteando com esse pastel maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos comer, viu? Sim, nossa, o cheiro está maravilhoso, gente. Vocês Maravilha. estão perdendo. Você que vem em Orlando, por favor, venha, visite aqui o Roca Restaurante. Maravilhoso esse lugar. Está cedendo aqui pra gente para fazer a primeira temporada do Na Mesa com David Pimentel. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, chefe Horácio. Isso. E olha que loucura, né? Então as mulheres vão precisar lidar sozinhas com as suas finanças em algum momento. E 8 a cada 10. Então 90% das mulheres vão passar por isso. E 80% das mulheres não se sentem preparadas. Na sua opinião, qual é a diferença entre o posicionamento e empoderamento feminino? Com certeza, a tendência das mulheres a buscar por cada vez mais conhecimento na área financeira vem por conta desse empoderamento, né? Exato. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque eu acho que a gente, sendo quem somos, né? Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não precisa ser empoderado por nada. Mas com certeza esse levante das mulheres, né? Essa entrada em massa no mercado de trabalho e o destaque que a mulher tem tido, né, nas suas carreiras, com certeza isso Na sociedade, dita a gente vê mulheres muito, com né? liderança, Sim, mulheres sim. no poder político, Sim. em vários setores, em empresas, né? Eu percebo que a grande maioria hoje das empresas sempre tem no área de gerenciamento a mulher. É. Né? Eu, por exemplo, quem diria, eu mesmo, os meus gerentes, a maioria são mulheres, as minhas gerentes são mulheres. É. A mulher consegue olhar aquela linha fina, consegue ver o detalhe das coisas. Consegue ver o detalhe, é mais fácil de lidar, né? A mulher, ela consegue, por exemplo, ela é muito mais fácil de voltar à questão e organizar. Uma Sim. vez que errou, ela volta e organiza. O processo é muito rápido. O homem ele é um pouco mais difícil. Eu não sei, assim, eu falo porque eu lido com homens e com mulheres, principalmente na área de negócios. E eu percebo que a mulher, quando a gente parte para um caminho errado nos negócios, ela rapidamente Ajusta a rota já mais ajusta a rápido, rota. com O homem é um certeza. pouco mais difícil, ele sempre aposta um pouco mais, né? Aquela segurança da mulher e falar, não, vamos começar de Isso. novo. E acho que a visão de longo prazo também, né? Também. A visão de longo prazo nos negócios, eu também acho que a mulher tem se destacado cada vez mais. E na vida familiar, na vida financeira, é a mesma coisa. Eu acho que é aquela mulher que consegue enxergar que, na verdade, o processo natural da vida, né? Que se você não semear hoje, você não vai colher depois. Que loucura é essa, né? Porque a gente ainda vive num mundo que as pessoas acham que vão colher sem semear. Exato. Que vão um dia verdade. sacar sem nunca ter depositado, né? Então, a mulher, eu acho que ela tá muito mais preparada para abrir mão e fazer esses sacrifícios, né? Esse sacrifício, porque ela entende que lá na frente a família dela vai se beneficiar. Exato, o que é muito interessante, né? Até mesmo para nosso telespectador que está nos assistindo, entender esses processos, principalmente você, mulher, você também homem, que está ali buscando uma segurança financeira, tem que prestar atenção nesses insights e você pegar alguma coisa e começar a trabalhar na sua vida. E Ellen, nós vemos que realmente tem essas dificuldades, as crianças precisam ser cuidadas e também asseguradas, né? Vamos voltar de novo àquele assunto da criança. O brasileiro em si, quando ele olha o seguro, qual a imaginação dele? É o que eu penso, né? Primeira coisa, assim, eu vou investir, vou colocar um dinheiro ali, mas, por exemplo, é um dinheiro que se vai. Porque o brasileiro, ele não pensa, ele não acredita que ele pode morrer a qualquer momento. Esse é o primeiro ponto. E ele pensa, o que eu vou deixar para os meus filhos? Não, vou deixar o que eu tenho. E na maioria das vezes não tem muito, né? Não tem muito recurso para deixar para os filhos, não tem uma herança. O brasileiro em si, na sua própria cultura, ele não planta para colher, é claro, depois. E também ele não tem aquela visão de, por exemplo, preparar patrimônio para deixar de herança. Zerar aquela pobreza na sua vida, né? Não, digamos assim, vou preparar, eu no meu caso. Eu
quando eu comecei meu primeiro projeto, a primeira coisa que eu fiz, né? O meu lema era: a pobreza acabou em mim. Na minha família acabou No comigo. meu ciclo eu tô No meu quebrando ciclo isso. acabou. Eu tô quebrando isso. Os meus filhos da agora para frente, não, eles vão ter herança, eles vão ter um caminho, eu vou deixar algo para eles e eles vão ter essa cultura também de riqueza. É claro que não é simples, exige trabalho, e claro, foco, determinação e também organização, que é o planejamento. E hoje, eu sei que você, como educadora financeira, familiar, que é muito importante, eu acredito que o foco maior é na herança. Como que eu posso lidar com isso, né? Eu que preciso fazer isso, por exemplo, deixar uma herança para os meus filhos. Qual é o pacote que seria interessante eu fazer para isso a longo prazo? Sim. Você falou de herança e me remete a uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra legado. Você falou que na sua família, na sua geração, você está quebrando um ciclo. E eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. Está nas nossas mãos quebrar esses ciclos. Sim. Os ciclos que você viveu no passado, o ciclo que talvez Exato. da origem da sua família. A gente vive na terra da oportunidade. Realmente, os Estados Unidos é a terra da oportunidade. A gente tem a condição de reescrever a nossa história aqui. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, passa por 4 pilares que eu acho muito importantes a gente falar. E essa parte que você falou faz parte desses pilares. O primeiro pilar que eu falo muito é o seguinte, é o fazer dinheiro. E fazer dinheiro, eu não vou ensinar ninguém a fazer dinheiro, todo mundo tem as suas profissões, as suas carreiras. Exato. Mas a primeira coisa que a gente precisa é aprender a fazer dinheiro. E se a gente não tem, porque só investe no futuro, A lidar com dinheiro, né? quem tem sobras financeiras, quem transborda, né, todos os meses da sua conta essencial de vida. Então, é o seguinte, primeira coisa é fazer dinheiro. Se você quer guardar para o seu futuro, ou você ganha mais ou você gasta menos para você poder cada vez mais aumentar a sua reserva, Sim. tá? Segundo ponto, que é super importante e talvez as pessoas negligenciem essa parte, é o que você falou, a parte de proteção. Então, gente, qualquer planejamento financeiro bem feito precisa passar pela parte dos seguros. Qualquer planejamento, com qualquer profissional que você vá sentar, ele vai colocar você por um processo de seguros. Por quê? O seguro vai te garantir que o seu plano não vai falhar. E se hoje, por exemplo, com esse planejamento, se hoje, como seria a gente fazer como que é a dinâmica de pais com os filhos para aprenderem sobre essa educação financeira? Primeira coisa, então, que a gente vai fazer... É uma educação, né? Sim, claro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, proteção de quem gera renda. Então, se você tem filhos pequenos, você está planejando o futuro financeiro dos seus filhos, a primeira coisa que a gente vai fazer é proteger quem gera renda, proteger os pais, certo? Porque se os pais não estiverem bem, vivos e com saúde, eles não conseguem manter essa criança até a sua maioridade para que ela possa ir para a faculdade. Exato. Tá? Então, não adianta a gente guardar dinheiro para a faculdade, certo? E não ter quem cuide dessa criança até lá. Então, você entende, David, que a gente começa a cobrir todas as possíveis falhas desse plano que a gente está traçando, entendeu? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso, proteger quem está gerando renda e quem tem dependentes. Isso não deveria ser nenhuma opção, isso é uma obrigação de quem tem alguém que depende de você. Eu concordo plenamente. Né? Olha só, na minha casa, por exemplo, eu e meu marido, nós somos sócios, nós trabalhamos juntos, cada um traz 50% da renda. Sim. Agora, onde 2 pessoas trabalham e geram renda, nós temos 5 pessoas que gastam. Sim. Né? Onde 2 produzem, 5 consomem. Então, a nossa vida ela já é naturalmente desequilibrada. Agora, o que seria da nossa vida se um de nós faltasse? Entende? Então, o seu plano começa a ficar com possibilidades de falha. E o que a gente quer fazer com isso? Eliminar qualquer. O que pode acontecer? Ninguém está longe disso. Olha só, houve Imagina. a pandemia há poucos anos atrás. Eu acredito que assustou o mundo isso aí. Sim, sim. Tem acidentes, tem tantas coisas que podem acontecer. Exato. Contra o inevitável, a única coisa que a gente pode fazer é se prevenir. Contra o inevitável não tem outra solução. É claro que ninguém quer, ninguém Claro, deseja todo mundo isso, se mas cuida. Exato. tem possibilidade. Exato. E assim, a segunda coisa é entender quais são as opções. Onde colocar o dinheiro
para multiplicar para o futuro. Isso, gente, eu falo para o planejamento de uma faculdade, eu falo para um planejamento de aposentadoria, ou simplesmente eu falo para quem quer ter renda passiva. Olha, Né? Eu falo o seguinte, eu gosto muito do que eu faço e não tenho planos de me aposentar. Gosto muito do que eu faço, me vejo fazendo isso até o fim da minha vida. Mas sim, eu quero conquistar minha independência financeira. E a nossa independência financeira a gente só conquista quando a gente tem renda passiva. É o único caminho, não tem outro. Porque ou a sua renda é ativa, que vem do seu trabalho, que todos os dias você sai de casa para construir, ou ela vem de uma renda passiva. Então, durante os nossos anos de juventude, né, durante esses anos de juventude, a gente constrói um patrimônio, que é a terceira fase do que a gente conversou, tá? A gente falou de fazer dinheiro, de proteger quem gera renda. A terceira fase é da gente acumular. E nessa fase que a gente está vivendo agora, na nossa vida, a gente está o quê? Acumulando recursos, acumulando ativos. Então, a gente tem ações, tem investimentos, tem propriedades, tem as nossas empresas. Não importa, a gente está acumulando bens que um dia vão distribuir renda passiva para nós. sim. Entende? Isso é um planejamento que lá no futuro você vai poder colher. Isso é muito importante. Eu acredito que todo brasileiro imigrante tem que entender isso. Não somente imigrante, também para o brasileiro que está no Brasil. Isso serve para você. Sim, com certeza. E por que existe tanta resistência para entender isso entre os brasileiros? Existe uma resistência enorme, mas eu sei que você tem essa experiência, você tem tratado com muitos brasileiros. Por que essa resistência de fazer o seguro de vida? Porque não é gostoso. Porque não é gostoso. Exige sacrifício, exige você abrir mão de um benefício. Fala 3 pontos para mim, agora. ou 2 pontos, que você fala assim, ó, é por causa disso. Só para entender, porque eu tenho certeza que quando você falar isso, vai tocar quem está assistindo. Principalmente aquele que não tem um seguro ainda, não fez um planejamento, entendeu? Familiar. Quais são esses pontos? Me dá 2 ou 3 pontos, um ponto que seja. Mas Primeiro ponto, é um ato de amor com quem você ama. É um ato de amor com a sua família. É um ato de responsabilidade com quem depende de você. Então, isso é necessário, tá? Segundo ponto, custa muito menos do que a gente imagina. Custa muito menos do que você imagina. Então, não tem desculpas realmente para não ter. Terceiro ponto que eu posso compartilhar é uma excelente estratégia financeira. Se você entender o que hoje um produto financeiro que está atrelado a um seguro pode fazer por você, você não faz ideia. E detalhe, não se perde. Não se perde, não se perde. Correto? Não se perde. Aquele dinheiro vai ficar lá, entendeu? Vai gerar algo, vai gerar uma aposentadoria, vai gerar uma herança para os filhos. É um dinheiro que não se perde. Exato. O brasileiro tem essa mania de pensar, né? Brasileiro, Deus é brasileiro, então o brasileiro não morre, né? Tem aquelas crenças que eu não sei de onde vem. Mas a verdade, gente, é que é isso. Se você não plantar hoje, não vai ter colheita depois. A gente não pode ser imediatista em tudo. Se a gente não hoje fizer bem feita a nossa parte, se a gente não estiver fazendo dinheiro, a gente não estiver protegendo quem gera renda, não estiver acumulando o suficiente durante a nossa fase produtiva, a gente não vai chegar na quarta fase, que é a distribuição. A distribuição é viver de renda passiva. Gente, maravilha. Isso é uma aula para todos nós, né? Entender o que é planejamento familiar, fazer um planejamento financeiro para sua família. Ellen, eu te agradeço, muito obrigado. Você que é uma empreendedora de sucesso aqui nos Estados Unidos, você que sabe como fazer essa gestão familiar, principalmente esse plano familiar financeiro, isso é muito interessante. Eu te agradeço muito por você trazer a nós, brasileiros, imigrantes nos Estados Unidos, todas essas informações que você está trazendo. Isso é muito importante para nós. Eu gostaria que você deixasse para a gente um conselho, aquele brasileiro, imigrante, que ainda não fez nenhum planejamento familiar, financeiro, para que ele possa entender, né, quais são as vantagens, entendeu, dele ter isso aqui nos Estados Unidos. Porque eu sei, assim, uma dúvida, eu quero deixar aqui, tem uma dúvida bem interessante, questão de seguro. Quem pode fazer? É só o imigrante legal ou o imigrante ilegal que está aqui, ele pode também fazer um seguro? Também. Ele pode estar coberto por um pré-requisito para que você tenha um produto financeiro como esse hoje em dia é simplesmente morar nos Estados Unidos, residir nos Estados Unidos. Não depende de status imigratório,
Tá? Então, realmente, ele está disponível a qualquer pessoa que vive aqui nos Estados Unidos. Ok. E se alguém quiser seguir seus passos, como fazer isso? Vou fazer então minhas considerações finais, Claro. tá bom? Vou falar para você, imigrante, que chegou aqui nos Estados Unidos já na sua vida adulta. Agora a gente já tá na metade da nossa vida, provavelmente da nossa caminhada profissional. A gente não tem mais 18 anos, a gente não acabou de sair da faculdade. A gente tá reescrevendo a nossa vida já na metade da nossa vida adulta. Então eu falo para você o seguinte, o ingrediente dessa receita que mais vai fazer diferença é o tempo. O tempo é o único recurso que, se a gente perder, a gente não recupera. E que com dinheiro não se compra. Então é muito importante. Comece o quanto antes a fazer um planejamento que vai te levar, que você vai poder colher os frutos disso. Agora, se você começar tarde, pode ser que não dê tempo. Não dê tempo pra você. E não deixe isso acontecer com você. Isso essa decisão ela tá na palma da sua mão. E cabe só a você cuidar da sua família e do seu futuro. Isso aí, muito obrigado. Tivemos aqui hoje com a Ellie Wang, né, essa empresária de sucesso. Tem muito a nos ensinar. Eu acredito que você pegou muitos insights e vai entender o que é uma gestão financeira, vai entender o que é, né, uma organização, um planejamento familiar financeiro. E agora, muito obrigado, Ellen. E vamos aqui saborear esse lanche maravilhoso com certeza. aqui do Muito Roca obrigada. Restaurante. Vamos lá. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Mais um Na Mesa com David Pimentel. É...